Olá, amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E eu quero hoje iniciar já falando acerca de algo muito importante. Você já parou para pensar o caminho que você tem andado, o caminho que você tem escolhido para a sua vida? E muitas são as pessoas que elas têm escolhido os caminhos e que no final desses caminhos vêm as decepções, vêm problemas, vêm dificuldades, e as pessoas ficam pensando: por que eu entrei por este caminho? Por que eu tomei essa decisão na minha vida que me levou a esse sofrimento? O Senhor Jesus, lá no livro de João, no capítulo 14, e exatamente no versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, quando o Senhor Jesus, ele se intitula esse caminho, ele está dizendo claramente para todos nós: eu sou o caminho. Ou seja, eu sou a saída, eu sou a sua solução. Sem mim, você não pode chegar a lugar algum. Sem mim, a sua vida não tem sentido. E é verdade, porque Jesus, ele é a porta, e aquele que entra por ela, entrará, sairá e achará pastagem, diz a palavra do Senhor. Ora, muitas são as pessoas que elas têm andado pelos caminhos tortuosos, por umas emoções. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas, decisões emotivas? O que é uma decisão emotiva? Aquele momento que você se sente sensibilizado, fragilizado por alguma coisa, algo está te fragilizando, e por essa razão você se deixou se levar por aquilo. Quantas vezes você tomou certas decisões na vida e depois que você fez aquilo, e aí vieram as consequências, vieram os problemas, vieram situações que fez você chorar, fez você se desesperar. Quantas pessoas, por exemplo, no final do ano, nas emoções das festas de fim de ano, Natal, passagem de ano, ela sai comprando tudo que vê pela frente. Não, é Natal, depois a gente vê isso, vamos lá, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, Eu vejo quantas são as pessoas que, e principalmente, hoje em dia, a facilidade do tal de cartão de crédito é uma facilidade, É o dia inteiro você vê ligações: tem um cartão para você, tem isso, e a pessoa vai. E o pior, que a maioria que fica atrás desses cartões são aquelas que não têm condição financeira. Ela acha: não, eu vou pegar um cartão e aí compro, em 10 prestações, em 5 prestações, só que ela não sabe que depois que ela comprar, ela vai ter que pagar. Ela vai ter que pagar todos os meses. É 10 meses? 10 meses de prestação. E algo que custou X valor, ela vai pagar o dobro daquilo ali. Você entende? Então, as emoções te levam a tomar decisões que trazem sofrimento, que trazem angústia. Aí, depois que a pessoa fez tudo isso, ela diz: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Poxa, eu podia ter esperado um pouquinho mais. Você entendeu? Então, quando o Senhor Jesus, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, se você entrar pelo caminho certo, a sua vida vai mudar.
a sua vida será diferente. Mesmo que apareçam surpresas, mas você pode ter certeza que eu estarei contigo, eu vou te guardar. Quantos casamentos mal feitos, quantos relacionamentos que acabaram mal, acabaram até com morte. Por quê? Porque agiram por um momento de emoção. Então, quando a pessoa ela age pelas emoções da vida, por aquele momento de alegria, mas ela não pode esquecer as consequências daquilo que ela está fazendo ou falando. Você está entendendo? Então, veja, vamos para a Bíblia para você entender. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, sabe o que me faz lembrar? Daquele jovem. E chegou um momento que ele chegou para o pai e disse, pai, dai-me a minha parte, o filho pródigo, dai-me a minha parte, porque eu vou viver minha vida. Primeiro, tudo que ele tinha não era dele, era do pai. O pai que era rico, ele era o filho. Mas ele achou no direito, me dá a minha parte na herança. Então ele já diz, olha, eu tenho direito à herança, então me dá a minha parte. E o pai, muito triste, muito aborrecido, pegou, tá bom, meu filho, pegou a parte dele, deu a ele, e ele com aquele monte de dinheiro rico, ele partiu para a sua vida. Veja bem, ele escolheu um caminho. O que eu quero fazer você entender é as escolhas dos caminhos que as pessoas fazem. Eu já ouvi muita gente dizer, não, que nada, todos os caminhos levam a Deus. Será que é verdade? Claro que não é todos os caminhos. Jesus não disse, eu sou os caminhos, não. Ele disse, eu sou o caminho. Então, o verdadeiro caminho é Cristo. E aí, o que acontece? Ele pega a sua herança e segue o seu caminho, o caminho tortuoso, o caminho da ilusão, o caminho do qual ele entrou era o caminho do pecado. E ele diz a Bíblia que ele viveu dissolutamente. Ele começou a entrar no mundo da prostituição, o mundo dos vícios. Enquanto ele tinha dinheiro, não faltava amigos, não faltava meninas, namoradas, e ele ali naquela festa, naquela alegria, até que um dia acabou. Aquele monte de dinheiro, aquela riqueza que ele tinha, que era do pai, não dele, mas ele achou que era a herança dele, o pai deu, tá bom, vá. E aí ele começou a pensar na vida. Meu Deus, meu dinheiro acabou. Quando ele olha para os lados, cadê os amigos? Quando as mulheres da vida descobriu que agora ele não tinha mais dinheiro, saiu fora dele. Você sabe que o mundo, ele te abraça quando você tem alguma coisa para oferecer. Quando você não tem nada para oferecer, é claro que você vai ficar sozinho. Então acabou-se tudo. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Aí, naquela cidade veio uma fome desesperada. Veio uma assolação tremenda. E aí começou a faltar o alimento. E aí ele lembrou, e agora, o que eu faço? E alguém diz para ele, olha, tem ali um senhor que tem ali uma manada de porcos. Vai lá, fala com ele, de repente você consegue trabalhar lá. E ele foi, ele disse, olha, tudo bem, pode cuidar dos meus porcos, né? E aí, na hora do almoço, ele queria comer e não tinha comida. E ele olhou as alfarrobas dos porcos, que hoje se chama ração ou farelo, né? E ele desejou, quando ele correu
para comer até a comida dos porcos, o dono disse: não, essa comida é para os meus porcos. Você entende agora o caminho que ele escolheu, o caminho errado, o caminho da ilusão, o caminho da perdição, o caminho do sofrimento? Ele partiu para esse caminho. E aí ele, caindo em si, parou e disse: puxa vida, quantos servos do meu pai, neste exato momento, estão comendo a melhor comida, estão dormindo numa cama boa, tem a sua casa, tem tudo. Eu aqui sofrendo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele: pai, pequei contra os céus, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos teus criados, um dos teus servos. Olha a decadência, olha a caída desse rapaz. Olha a que ponto ele chegou. Por quê? Porque ele escolheu o caminho errado. Ele partiu para o caminho da ilusão. E quantos estão vivendo assim, no caminho da ilusão? Acham que estão bem, acham que estão felizes, acham que está tudo bem, e na verdade não está. E aí ele foi falar com o pai dele. Chegando lá, o pai dele, todo dia, ia no lugar mais alto e olhava, procurando, né? Na esperança do filho voltar. Quando o filho voltou, o filho disse para ele, caiu de joelhos aos pés do pai e diz: olha, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele falou isso, o pai abraçou o filho e gritou com alguém: traga-me uma sandália, traga roupa nova. E pegou um anel e colocou no dedo do filho. Você sabe o significado desse anel? Esse anel significa poder, autoridade. Quando ele colocou o anel novamente no dedo, ali ele estava recebendo de novo a autoridade, estava recebendo poder. Ou seja, para estar assim como seu pai era, aí ele também passou a ser como o pai. E aí o pai fez uma festa, pegou um novilho cevado e estava lá festejando. O outro irmão veio e disse: que festa é essa aí? Ele disse: ah, não, seu irmão voltou e o seu pai está fazendo uma festa. E o irmão ficou muito chateado e foi falar com o pai: meu pai, eu estou sempre contigo e o senhor nunca fez nada para mim e agora está fazendo para esse aí? Ele disse: não, meu filho, o teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e ele ressuscitou. Ele é uma nova pessoa agora. Ele voltou a ser o meu filho querido, como você é, porque tudo que é meu é seu e dele também. Você entendeu agora? Então o pai está sempre com os braços abertos. O pai sempre vai estar, sempre esperando você. Deus está te esperando de braços abertos, dizendo: venha, venha João, venha Maria, venha Joaquim, venha Manuel. Eu te aceito de volta, eu quero você, porque Deus é o nosso pai, gente. Deus, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Muito pelo contrário, o prazer de Deus é que você seja feliz, que você entre no caminho certo, no caminho da vida, no caminho que traz verdadeiramente alegria para você. Lembra que eu falei no início? Vamos fechar já já. Então, o que diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, pode parecer aos teus olhos o caminho difícil, mas o caminho da perdição, ele é largo, ele é espaçoso, e muitos que entram por ele e perdem a salvação. Tudo que é fácil, você
pode ter certeza que leva a pessoa à perdição. Mas o caminho estreito e apertado é que conduz à vida. Então, quando você estiver diante de uma situação e você tem que tomar uma decisão, busque a Deus. Senhor, qual é o caminho certo para mim? O que eu devo fazer? Mesmo que alguém lhe apresente um caminho de facilidades. O caminho de facilidades vai levar você para o sofrimento. Não tenha dúvida, você vai sofrer. Todo caminho fácil não é de Deus, pode ter certeza. Que isso, pastor? É isso mesmo. Esse rapaz não entrou no caminho fácil, não teve amigos, não foi abraçado, não foi bem recebido. Mas e depois que as condições financeiras dele acabou? O que aconteceu? Acabou o abraço, acabou tudo. E ele começou a sofrer. Você está entendendo? Então, o mundo é assim. Ora, o próprio Senhor Jesus experimentou disso. Quem matou o Senhor Jesus? Foi quem? Foram aqueles que no início o abraçaram. Você lembra quando Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumentinha e todos diziam: Hosana, Hosana, ó Rei, que vem em nome do Senhor, né? E todo mundo sacudindo aquela palmeira, aquela alegria, aquela coisa. Foi ou não foi? Pois é, aquelas pessoas. Quando chegou a hora deles decidirem, né? O Barrabás ou Jesus, todo mundo diz o quê? Solta Barrabás e crucifica o Senhor Jesus. Crucifica. Você está entendendo? Então, o caminho desse mundo, ele é ilusório. O caminho desse mundo, ele é de perdição, de sofrimento, de dor, de lamúria. Mas o caminho da fé, você pode talvez ter que lutar um pouquinho mais. Mas esse pouquinho que você luta, você pode ter certeza que esse caminho é o caminho certo, o caminho da vida. Jesus falou isso. Você pode observar, todos que escolhem o caminho da fé, o caminho Cristo, normalmente ele é rejeitado pelo mundo. Jesus falou sobre isso. Assim como me rejeitaram, vão rejeitar você também. Assim como me odiaram, vos odiarão também. Entendeu? Então, não se preocupe, confia em Deus. Hoje está difícil, mas amanhã vai mudar. A situação vai ser diferente. A sua vida vai passar a ter sentido, porque Deus é fiel. E Deus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Eu sou a solução. Eu sou a resposta. Eu sou a bênção para a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Mas muitos não entendem. Eu quero ser crente. Eu vou ficar... Não quer? Tudo bem. É um direito seu. É uma escolha que você está fazendo. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, porém, a vida para que sejas bem-sucedido. Jesus é o caminho. Ele é a resposta para a sua vida. Ele é a solução para os seus problemas, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Tá certo? Que Deus abençoe você. Nós vamos agora deixar aqui para você, né? Aí você pode dar um like, se inscrever, dar um toque no sininho, não paga nada, é de graça. Você vai estar ajudando o canal e a gente vai continuar fazendo a obra de Deus, tá certo? Outra coisa, aí nos comentários, você vai deixar o seu nome, os nomes da sua família, dos seus amigos, de pessoas que você conhece, que está sofrendo. Coloque aí para a gente orar por eles, para clamar em favor dessas pessoas. Escreva e coloca aí nos comentários, tá certo? Nós vamos orar e pedir a Deus que Deus abençoe grandemente, não só você, mas todos aqueles que você colocar o nome. E outra coisa que eu quero falar para você,
A Igreja Ministério da Fé fica ali na Rua dos Casados, 388, em Santo Amaro, Recife, Pernambuco, próximo ali ao Shopping Tacaruna. Você é o meu convidado especial. Todos os ônibus param ali na porta. Passa ali, você desceu. Se você tem carro, você vai de carro. É rapidinho, você chega lá. É aqui no centro mesmo, próximo aqui da Cruz Cabugá. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus, agora nós vamos orar e pedir a Deus em seu favor, em favor da sua família. Tá ok? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro em favor dessas pessoas que tomaram decisões precipitadas, que entraram no caminho errado e hoje estão sofrendo problema no casamento, problema financeiro, perdeu o trabalho, pessoas que estão totalmente perdidas e que necessitam, Pai, voltar aos teus braços, assim como aquele jovem que partiu por um caminho torto, um caminho da ilusão, mas o Senhor mudou a vida dele. Que assim também, Pai, o Senhor possa abençoar esta pessoa. Não importa a religião que ela tem, o que importa é a fé, é o coração. Se neste momento esta pessoa se volta para ti, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar em nome de Jesus. Pai, eu oro para os enfermos, doentes, os paralíticos, cego, mudo, aonde quer que tenha alguém sofrendo, que a tua mão possa tocar. Prepara também a Igreja Ministério da Fé para receber o povo. Senhor, quando eles entrarem ali naquela igreja, que eles recebam a unção do Senhor e que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você e da onde você estiver, procure aí uma igreja séria. Entra, fala com o pastor, se você não quiser, ouça a pregação e se ela tocar no seu coração, continue firme ali, tá bom? Deus te abençoe então. Fique com Deus.